Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Eu não vou. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui sem o Senhor me abençoar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Muda, Jesus. Precisamos tanto da tua ajuda. Do teu favor. Tu tens o remédio. Tu tens o remédio pra minha alma. Pra minha alma. Preciso de um milagre. Preciso de um milagre hoje, Senhor. E a voz da igreja cantando: muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso, Senhor. Dependo, Senhor, de ti. Hoje, Pai, faz um milagre. Traz a tua resposta para o teu povo. Em nome de Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Diga: glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Bem-vindos à casa de Deus. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Pode se assentar. Você de casa também seja muito bem-vindo ao nosso culto, o terceiro culto dessa sexta-feira. E nós estamos na campanha da transformação. Nós estamos na mesma fé do profeta Eliseu, que recebeu uns homens moradores lá da cidade, que disseram que aquela cidade era boa, a habitação era boa, porém as águas eram águas amargas, águas que não prestavam. Então ele, inspirado pelo Senhor, pediu que trouxesse um prato novo e sal. E aí ele pegou aquele sal e lançou no manancial das águas, e as águas então foram transformadas. Então essa é a fé. Então hoje aqui na igreja eu vou entregar o sal para vocês,
levarem nesse ato de fé e ver Deus operando através da sua fé em nome de Jesus. Mas isso daqui a pouco. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Provérbios 29. É depois dos Salmos. Eu ia falar que é depois dos Salmos e falei os Salmos. Provérbios 29. Eu vou ler para vocês aqui 3 traduções. Eu vou ler a tradicional, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é aquela tradicional. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e vou ler na versão NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por quê, pastor? Para você entender como esse texto, esse trecho aqui do texto, ele é muito importante para entendermos a palavra de hoje. Do que nós vamos tratar? Do que nós vamos falar nesta noite? Nós vamos falar sobre repreensão. Deus, ele repreende o seu povo. E por que ele faz isso? Porque ele nos ama e porque ele tem muitas obras para realizar na nossa vida, e que se ele não chamar a nossa atenção, a gente escapa. Ele é o bom pastor, e o pastor está sempre de olho nas suas ovelhas. E se uma ovelha começa a desviar para cá, outra para lá, ele vai lá, opa, volta, não é por aí não, esse caminho aí é um caminho de morte, é aqui. Então é a repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido, mas deveria gostar, porque a repreensão, ela nos traz de volta para a direção certa, e é na direção certa que nós devemos andar. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que depois de receberem a repreensão foram teimosas. E como tem gente teimosa hoje no nosso meio, desde o púlpito da igreja até os membros da igreja. Nós não podemos aceitar isso, pessoal. A teimosia leva à destruição. Anote isso no seu coração. Todas as pessoas lá no Antigo Testamento, povo de Deus, que sofreram, que ficaram na mão do inimigo, que perderam a oportunidade de vencer, é porque foram teimosos. O povo obstinado, a Bíblia chama de povo obstinado. O que é obstinado? Teimosia. E tem gente hoje que fala assim, ela, ao invés de ela buscar Deus, Senhor, eu preciso do Senhor, da tua direção, que o Senhor me mostre e fale comigo. Não, ela tem um plano, ela quer tomar a decisão, ela pega aquele plano e fala, Senhor, abençoe esse plano. Não, nós não podemos, não é assim que nós aprendemos. E dessa maneira tem gente que vai acabar caindo, ela acha que está bem, e isso vai acabar muito mal. Vamos ler primeiro na tradução tradicional. Diz assim, Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja o que, pessoal? Cura. Olha só, vai acontecer alguma coisa ruim de repente. Quem? Para aquele homem que muitas vezes ele foi repreendido, mas ele endureceu a sua cerviz. A cerviz é isso aqui. Ele não baixou a cabeça, ele não disse assim, não, é verdade, me perdoa. Não, ele ficou achando que tem razão, cabeça levantada, orgulhoso. Tem pessoas assim, pessoal. Eu vou ler o mesmo trecho, mesma passagem, na Bíblia da Nova Versão Internacional. Diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, olha só aqui, presta atenção, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Misericórdia. Mas eu gostei mais dessa que eu vou ler agora aqui, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É o mesmo trecho da Bíblia, porém aqui com um poder de compreensão maior. Então vou ler de novo essa parte aqui que eu gostei mais. Quem é repreendido muitas vezes, e aí a pergunta é, quantas vezes o Senhor tem nos repreendido? Quantas vezes Ele tem chamado a nossa atenção? Porque a gente erra, pessoal. Ou você está achando que nós somos perfeitinhos? Não, todo mundo erra. Aí vem o Senhor e vem na palavra, opa, cuidado, não é assim, não é dessa maneira. Estamos sendo o quê? Repreendidos. E aí o que acontece? Porém, após a repreensão, o que Deus espera? Ele espera que a gente se corrija. Ele espera que a gente tome uma postura de correção, que nós venhamos baixar a cabeça. É verdade, Senhor, fui teimoso,
Não deveria. Mas, infelizmente, tem gente que continua com a cerviz endurecida. E aí, pessoal, tem uma situação, sabe? Tem gente que acha assim: não, pastor, eu sei que eu tenho, sabe, coisas que eu preciso me acertar com Deus, eu tenho que melhorar. Eu sei, a minha maneira de pensar, de falar, de agir. Mas, pastor, olha, eu tenho percebido, eu tenho visto Deus me abençoar mesmo assim. Não é que Ele entendeu você. Tem gente que acha o quê? Porque consegue escapar uma, outra, está escapando, sabe? É a misericórdia de Deus. Só que a Bíblia fala o quê? De repente ela vai cair na desgraça e não vai poder escapar. Uma hora a casa cai. Você quer ver um exemplo claro disso? Quem conhece a história de Sansão? Quem conhece aqui? Conhece? Conhece bem, não conhece? O Sansão, pessoal, veja bem, antes da concepção, a mãe dele era estéril, não podia ter filhos. Mas aí eles oraram, buscaram a Deus, e o anjo veio trazer a boa notícia. Falou: você vai ser mãe, e o seu filho vai ser diferente, ele vai ser uma bênção, ele vai ser um libertador, um juiz. Olha só. E isso daí ele nem tinha sido concebido. E falou assim: porém, olha só, desde o ventre do seu ventre, ele vai ser consagrado a Deus, e vai ser um voto, ele vai ter um voto com Deus, chamado voto de nazireado. Cabe vocês, os pais, mostrar para ele, ensinar ele que ele não pode quebrar esse voto. O voto do nazireado, o voto do nazireu, ele consistia no quê? Tinha umas regras, pessoal, a seguir. Quais eram as regras? Bom, não podia, certos alimentos não podia comer, não podia beber bebida fermentada, ou seja, bebida alcoólica, não podia de jeito nenhum. Não podia chegar perto de cadáveres, seja de homem ou de animal. O pai dele morreu, então tem que chegar lá. Não pode, não podia chegar, não podia tocar nenhum cadáver. Então tinha algumas regras. Não podia cortar o cabelo, por isso que o Sansão é famoso pela história, né, do cabelo. Não podia, então tinha essas regras. Pessoal, nós também temos um voto com Deus desde o dia que nós entregamos a vida a Ele. Quem já entregou a vida ao Senhor aqui? Quem já entregou? Quem é de Jesus aqui, diga glória a Deus. Então você tem um voto com Ele. Um voto do quê, pastor? Que voto que eu tenho? De fazer a diferença nesse mundo, de andar em obediência. Nós temos o voto de falar somente a verdade, porque o que fala a verdade manifesta a justiça. Está entendendo, sim ou não? Não é diferente não. Não temos o voto do nazireu, mas nós temos um voto com Deus. Mas tem gente que vive quebrando o voto. Sansão cresceu e ele percebeu que ele tinha uma força. Essa força era Deus nele. E por que Deus estava nele? Porque ele estava honrando o voto. Só que chegou um momento que ele começou, pessoal, a andar perigosamente. Ele começou a não levar muito a sério essa questão do voto. Uma vez ele estava percorrendo ali um caminho, e de repente no meio do caminho tinha uma carcaça de leão. O que ele tinha que fazer? É um cadáver. Ele tinha que lembrar: mas eu tenho um voto, eu não posso encostar. Que nada, tinha mel lá dentro, uma colmeia lá de mel. Ele foi lá, pessoal, meteu a mão lá dentro da carcaça e pegou o mel, correndo um risco terrível. Olha só. E assim ele foi escapando, está entendendo, sim ou não? Assim ele foi escapando, estava vivendo perigosamente, mas estava escapando. A Bíblia fala que uma vez ele chegou para os pais e falaram: olha, eu quero me casar com uma mulher estrangeira. Os pais falaram: mas filho, não há aqui no nosso povo, né, uma mulher que crê no nosso Deus, que tem a nossa cultura. Por que você quer tomar lá uma filisteia, uma mulher lá de Timna, era o nome da cidade? Aí ele falou: porque eu quero. Olha a resposta que ele deu para os pais: porque eu quero, gostei dela, eu quero, e acabou. Olha como o Sansão foi andando. Só que o Sansão, esse mesmo Sansão que estava andando dessa maneira, era o mesmo Sansão que uma vez foi cercado por 1000 homens, e ele olhou assim para o lado, tinha só um osso do queixo de um jumento. Ele pegou o osso, avançou para cima dos 1000 homens e venceu, quer dizer, escapou. Só que isso não significava que Deus estava se agradando da maneira que ele estava vivendo. Quem está entendendo aqui que eu estou falando? Ele estava escapando, escapava uma vez, escapava outra, mas estava vivendo perigosamente, estava colocando o seu voto a Deus em risco. E os seus pais o repreenderam. Várias vezes ele estava sendo repreendido, mas ele continuava o que, pessoal? Teimoso. Aí um dia ele se encanta por uma mulher chamada Dalila. A Dalila amarrou ele. Quantas vezes a Dalila amarrou Sansão? Quem lembra? Quantas vezes a Dalila amarrou? 3. Ô meu irmão,
Na primeira vez que o camarada está dormindo no colo da mulher, ele acorda amarrado, alguma coisa está errada aqui. Mas ele fez o quê? Ele continuou teimando. Quem está entendendo isso aqui? Meu irmão, ficou cego. Não era a mulher do povo de Deus, estava, se engraçando com o lado dela, e ela não estava nem um pouco preocupada, não estava nem um pouquinho pretendendo se relacionar com esse homem. Ela tinha sido contratada pelos inimigos para descobrir a força dele. Vai lá e descobre. Se você descobrir, nós vamos te dar muito dinheiro. E a mulher estava trabalhando para quê? Para descobrir. E o que ele fez? Ela fazia ele dormir no colo dele, aí ela amarrava. Que ele falava, contava a história. Não, você me amarrar com corda nova, que não foi usado, não sei o quê, aí eu fico fraco. Aí ela falou, arruma corda nova, descobri a força dele. Aí fazia ele dormir, amarrava o homem lá. Daqui a pouco ela acordava, ele disse, Sansão, os inimigos chegaram, acorda. Ele acordava, está amarrado. Aí ele, quebrava aquilo dali igual fiapo. Aí ela falou, você mentiu para mim. Você falou que corda nova tirava a sua força. Olha aí, você quebrou. Ele podia questionar, mas quem me amarrou? E por que você me amarrou? E por que você quer saber? Que nada. Estava aí, arriscando, meu irmão. E ela ameaçando, não, então eu vou embora. Você não me ama, e não sei o quê. Até que uma hora ele fez o quê? Ele descobriu o coração. Meu irmão, o diabo entra quando a gente dá oportunidade. Aí ele falou, não, a verdade é que eu sou um homem que temo a Deus, e desde o ventre da minha mãe fui consagrado, eu tenho um voto com Deus, eu não posso quebrar esse voto. E por exemplo, dentre as coisas que, por exemplo, se fizer comigo, eu perco a força, é cortar o meu cabelo. Ela deve ter contado outras coisas lá. Ela falou, o mais fácil é cortar o cabelo dele. Fez ele dormir de novo, cortou o cabelo, amarrou, gritou lá, Sansão, os inimigos vêm sobre ti. Ele levanta, percebe que está amarrado mais uma vez e pensa, olha só, vou escapar de novo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Uma hora não poderá escapar. Ele não conseguiu escapar. Na hora que ele foi quebrar a corda, cadê a força? O voto foi quebrado. Ou seja, tem muita gente. Eu comentei com as pessoas hoje durante o dia, 7 anos atrás, lá na igreja do Ponte Alta, era um culto da semana, acho que era uma quarta, não me lembro agora. No final do culto a irmã levantou a mão, pastor, eu preciso falar uma coisa urgente, e eu tenho que falar para a igreja. Falei, tá bom, irmã, o que a senhora tem para contar? Ela falou, igreja, preste atenção, vou contar uma coisa para vocês. Eu quero falar, pastor. Ela falou, o mês passado, há 2 meses atrás, eu entrei num problema sério. Eu emprestei um dinheiro para o meu filho, porque eu tinha facilidade de pegar o dinheiro emprestado, e ele precisou, pegou. Só que o meu filho é cabeça dura, pastor. Ele pegou o dinheiro é descontado da minha conta, e agora ele não pode me pagar, então a dívida sobrou para mim. Falou, não vigiei, eu não deveria ter emprestado. O próprio Espírito Santo na hora, meu coração gelou. Mas sabe como é que é? Mãe quer ajudar o filho, mas aí desobedeci a voz de Deus, acabei. Mas não é isso não, ela falou. O problema não é esse. O problema é que daí ela contraiu a dívida. Ela falou, e agora? Aí chegou o momento que estava aqui, olha só, ou eu pago a parcela, ou eu dizimo. Olha que situação. Ela falou, Senhor, me perdoa, o Senhor é amor, não sei o que, mas eu vou pagar essa conta. Não dizimou, pegou, pagou. Ela virou para a igreja e falou, igreja, nunca façam isso. Vocês não brincam com Deus não, gente. Eu brinquei com Deus. Ela falou chorando, e eu até me emocionei na hora. Fiquei arrepiado, a igreja com um silêncio terrível, pessoal. Ela falou, pastor, eu fiz essa bobagem. Eu achava que não, sabe, a gente ouve e tal, mas eu achava que não, sabe, eu quebrei o meu voto com Deus, quebrei minha aliança com Deus. Falou, pastor, eu contraí uma enfermidade. O que eu gastei em remédio, o que eu gastei em tempo, o que eu corri em hospital, o que eu visitei de médico nesses 2 meses, o senhor não tem ideia quanto eu gastei. Eu estou com dívidas maiores agora. Os médicos não sabiam o que fazer comigo, diziam que eu não tinha nada, e eu com problema sério, de cama, eu tive que ser afastada do meu trabalho. Olha que situação. Ela falou, aí eu falei com Deus, e Deus falou, você lembra o que você fez? Entre escolher